Pílula do desenvolvimento aqui. Eu tenho certeza de que muitos de vocês imaginam que fatores biológicos são responsáveis pela maior parte da nossa força de vontade. Na verdade, durante muito tempo foi nisso que a comunidade científica como um todo acreditou. Entretanto, estudos recentes apontam para o fato de que esses fatores biológicos podem não ser tão importantes quanto nós achávamos. Em vez de serem responsáveis por algo em torno de 70% da nossa força de vontade, provavelmente eles só respondem por algo em torno de 30%. É provável que o que acontece na nossa mente tenha um papel muito mais importante em relação ao nosso nível de força de vontade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 5 fatores psicológicos que vão te deixar mais motivado e aumentar seus níveis de força de vontade e prevenir um estado de desgaste do ego. O primeiro é uma coisa chamada picotar. Um dos melhores exemplos disso é o grande ilusionista David Blaine, muito conhecido por seus feitos de resistência física. Uma vez, ele ficou mais de 63 horas preso em um bloco de gelo. Dá para imaginar a quantidade de força de vontade que foi necessária. Ele conseguiu fazer isso usando o método de picotar para criar um fluxo constante de força de vontade. Picotar é quando você pega uma tarefa grande e quebra ela em pedaços muito pequenos. Para o Blaine, em vez de focar na quantidade total de horas que ele queria ficar dentro desse bloco de gelo, que era pelo menos 60, ele foi picotando isso de hora em hora. Ele dizia a si mesmo uma vez após a outra: beleza, só preciso conseguir ficar mais uma hora. O motivo disso funcionar é porque o nosso cérebro foi programado para usar nossa força de vontade de forma mais eficiente possível para poder conservar energia. Na verdade, nós temos uma quantidade praticamente ilimitada de força de vontade, mas todos nós já passamos por alguma experiência em que o nosso cérebro disse: chega, você já usou muito, só tem isso para hoje. Por isso, quando seu cérebro se depara com uma tarefa enorme, ele diz: não dá para fazer isso, é grande demais, nós não temos força de vontade suficiente. Mas quando você usa o método de picotar e foca sua atenção em um pedaço pequeno por vez, o seu cérebro diz: ei, a gente consegue fazer isso. Toma aqui um pouco mais de força de vontade. É por isso que em um dos vídeos anteriores eu disse que a gente precisa criar poucas expectativas na hora de construir rotinas. Ao criar poucas expectativas, que é se permitir fazer a menor quantidade de trabalho possível, a gente está basicamente picotando para conseguir um pouco mais de força de vontade, o suficiente para nos forçar a manter nossos hábitos. Mas como nós podemos usar isso no nosso dia a dia? Em vez de dizer a si mesmo que você vai terminar aquele trabalho de 5 páginas agora, você vai ter mais motivação e força de vontade e completar uma parte maior do trabalho se você disser a si mesmo que vai terminar um parágrafo de cada vez. Além disso, picotar também aumenta a quantidade de confiança que a gente tem. E confiança é o segundo fator psicológico que influencia nossos níveis de força de vontade. Quanto mais confiante você estiver em relação a uma tarefa, menos força de vontade ela vai exigir. Digamos que você queira perder 10 quilos. Se eu perguntasse para pessoas aleatórias o quão confiantes elas estariam em relação a isso, a maioria delas diria: nem um pouco confiante. Mas, se a gente picotar isso e quiser perder um único quilo, a maioria das pessoas diria que consegue. Confiança tem a ver com as pequenas vitórias. Prestando atenção nos pequenos momentos importantes, você na verdade se torna cada vez mais confiante em relação ao seu objetivo final. Você começa a acreditar que consegue fazer isso. Uma ótima maneira de criar confiança, se aproveitando dessas pequenas vitórias, é medindo o seu progresso. Por exemplo, se você quiser perder peso, é super eficaz baixar um aplicativo como o MyFitnessPal, que te permite ir acompanhando o seu progresso. Medir o seu peso e ver ele ir lentamente diminuindo aumenta sua confiança e começa a exigir menos força de vontade para ir à academia ou manter a sua dieta. A terceira forma de influenciar nossos níveis de força de vontade é mudando a maneira como enxergamos a própria noção de força de vontade. Um estudo feito em 2010 pelo professor Job V descobriu que a maneira como nós enxergamos a força de vontade pode afetar profundamente os níveis dela. Por exemplo, se você acredita que a força de vontade é algo limitado, você perde força de vontade mais rápido do que alguém que acredita que ela é ilimitada. Então, o que dá para fazer a respeito disso? Bom, vamos encarar a verdade sobre a força de vontade de uma vez por todas. A verdade é que os nossos níveis de força de vontade são muito maiores do que a quantidade que a gente usa ao longo do dia. É só que o nosso cérebro gosta de colocar um limite nela. E conhecimento é poder, o que significa que você tem mais controle sobre a sua força de vontade. Eu gosto de pensar que ao estudar sobre isso, eu de fato consigo acessar minha força de vontade ilimitada, pelo menos mais do que as outras pessoas. Adotar essa crença vai te permitir encontrar mais força de vontade ao longo do caminho. A quarta maneira de influenciar nossos níveis de força de vontade é mudando a nossa identidade. Quando você tem uma identidade alinhada com seus objetivos e com os hábitos que você está tentando construir,
Isso diminui a quantidade de força de vontade necessária para seguir em frente. Claro que é mais fácil falar do que fazer, afinal de contas, como dá para mudar a nossa identidade? A melhor forma de fazer isso é tomando bastante cuidado com a nossa linguagem. A forma como nós falamos afeta a maneira de enxergarmos a nós mesmos. Por exemplo, se surgir um impulso de fumar, em vez de pensar, eu não posso fumar, eu disse que ia parar, a gente deveria pensar, eu não sou um fumante. A pessoa do primeiro exemplo se identifica como alguém que fuma e está tentando parar, enquanto a pessoa do segundo exemplo se identifica como alguém que não fuma. Ao longo do tempo, você vai começar a acreditar nessa nova identidade, o que vai diminuir a quantidade de força de vontade necessária para manter esse hábito. Outro truque bom de ter em mente é substituir palavras do tipo eu não posso, eu tenho que, eu devo, pela frase eu quero. As três primeiras são frases que você utilizaria se ainda estivesse identificado com o seu velho eu, que você está tentando mudar. Mas se você usar a frase eu quero, você vai estar de acordo com a sua nova identidade. A quinta e última forma de influenciar a nossa força de vontade através da nossa mente é fazendo aquilo que se chama de pensamento de alto nível. Um estudo feito em 2006 pelo professor Fujita descobriu que pessoas que passam mais tempo tendo pensamentos de alto nível possuíam uma quantidade significativamente maior de força de vontade ao longo do dia do que aquelas que tinham pensamentos de baixo nível. Mas qual é a diferença entre esses dois tipos de pensamento? Pensamento de baixo nível é quando você está pensando sobre o curto prazo e coisas específicas. Por exemplo, você pensa como vai chegar até a academia, como vai perder peso, que tipos de comida você vai comprar. O pensamento de alto nível, por outro lado, é quando você pensa sobre ideias mais gerais e de longo prazo. Então é quando você pensa sobre o motivo de estar indo para a academia, o motivo de estar tentando perder peso, o motivo de fazer essa mudança na dieta. Não há nada de errado com o pensamento de baixo nível. Ele é inclusive necessário para se planejar. Não dá para fazer um jantar se você não pensar sobre o que vai preparar. Mas é melhor passar mais tempo tendo pensamentos de alto nível, porque eles criam uma sensação de propósito e sentido. Se você pensar bastante sobre o motivo para estar fazendo uma mudança na dieta, você começa a acreditar de verdade que uma mudança na dieta é a melhor coisa para você. Um exercício excelente que eu recomendo para todos vocês é pegar o hábito central que você está tentando construir e preencher uma página inteira com os motivos pelos quais quer criar esse hábito. Resumindo, existem 5 maneiras poderosas de mudar sua forma de pensar para ter mais força de vontade e motivação. A primeira é picotando. Divida os grandes objetivos em pequenas tarefas. A segunda é aumentando sua confiança, para acreditar que você realmente consegue conquistar esses objetivos. A terceira é mudando a forma como você enxerga a força de vontade e sabendo que você consegue acessar sua própria fonte infinita de força de vontade. A quarta é transformando sua identidade. É mais fácil parar de fumar se você não se enxerga como um fumante. E a quinta é passar mais tempo tendo pensamentos de alto nível. Só para deixar bem claro, os fatores biológicos ainda são importantes. Vai ser muito difícil manter um hábito se você mal dormiu na noite anterior. Mas os estudos estão simplesmente demonstrando o fato de que esses fatores psicológicos desempenham um papel maior. Se você gostou desse vídeo, assista também ao vídeo recomendado na sua tela.